Olá, pessoal! Quando nós lemos as Escrituras, nós ficamos sabendo claramente que um dia o Senhor Jesus disse: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Isso significa o quê? Que ele só pode edificar a sua própria igreja, ao qual ele nunca colocou nome em tempo algum. E nunca construiu templos para que essa igreja pudesse entrar dentro deles. Ele nunca fez isso. E ele não otorgou esse direito a nenhum dos apóstolos depois dele. E assim foi. E assim deveria ser até hoje. Mas, no meio do caminho, começou a surgir denominações criadas por homens que fizeram isso sem a aprovação e sem a autorização do Senhor Jesus. É por isso que nas denominações que existem hoje, o Senhor Jesus não entra nesses lugares, porque ele não entra em santuários feitos por mãos humanas. Ele não entra em templos construídos por mãos humanas em tempo algum. Ele nunca fez isso. Não faz e nunca fará. Ele está fora disso, para sempre. Então, nós podemos ver que nos últimos anos, o Senhor Jesus está tirando os seus eleitos, a sua igreja, os seus escolhidos, que ele comprou por bom preço, ou mesmo pelo seu próprio sangue, desses lugares. Muitos nos últimos anos têm saído disso aí, porque eles ouviram a voz do Senhor Jesus chamando eles para saírem fora disso aí. E eles saíram, obedeceram a voz. Obedeceram a voz do seu único pastor, porque o Senhor Jesus é o único pastor e bispo de nossas almas, a quem você e eu nos convertemos um dia. É a Ele que nós devemos seguir. Ele é o nosso bom pastor. Nós devemos olhar para Ele firmemente até o fim de nossa carreira que nos foi proposta. Durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação, tem que ser assim. E nós devemos fazer isso sim. Isso é algo certo. É o que Ele espera da sua igreja. Então, o que está acontecendo é algo bom. E por isso eu estimulo, encorajo, incentivo a todos aqueles que quiserem sair das denominações, que saiam mesmo. Porque eu mesmo fiz isso em 2015. E não vou voltar mais para esses lugares. Porque a minha obediência é ao Senhor Jesus. Ele é o meu guia. Ele é o meu único mestre. Ele é o apóstolo da minha confissão. É a Ele que eu vou prestar contas. Então, eu tenho que ser fiel a Ele em todo o tempo. Eu tenho que obedecer, seguir os ensinamentos dEle. Eu tenho que andar de acordo com a sã doutrina dEle e concordar sempre com as sãs palavras dEle. É isso que eu tenho que fazer. Esse é o papel da igreja. A igreja tem que entender isso hoje. Porque esse negócio de construir templos feitos por mãos humanas e colocar lá na frente, na fachada, uma placa dizendo igreja tal, isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem que se desviou da verdade. Porque nessas denominações, infelizmente, está acontecendo muitas coisas erradas. Muitas coisas estão entrando ali livremente. E eu posso citar aqui o comércio, o misticismo, as fábulas, as invencionices, as outras doutrinas estranhas, coisas mundanas, ensinos de demônios, a loucura do dízimo, a loucura da idolatria, a avareza. Aquelas pessoas que estão ali, muitas delas exercem a primazia sobre o povo, exercem o domínio sobre o povo. Isso é errado. Então,
Nessas denominações acontecem muitas coisas erradas. Todas as denominações que existem hoje foram infiltradas por homens que se introduziram com dissimulação. Eles são falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos. Até mesmo nas denominações hoje existem pastoras, bispas e até apóstolas. Chegou a esse ponto aí. Então, está tudo errado nessas denominações. Porque esses erros vêm se agravando ao longo dos anos. Cada vez vai aumentando um erro após o outro, cada vez mais. E isso afeta a igreja de modo geral. Afeta aqueles que estão ali dentro. Aqueles que entram lá. Eles têm segredo de entendimento. Eles ouvem profecias do próprio coração de muitas pessoas. Eles praticam coisas erradas. Coisas que não estão certas. Essas pessoas, infelizmente, estão sendo guiadas por cegos. Estão sendo arrastadas por homens pervertidos que fazem coisas erradas. E eles deturpam as escrituras. Eles ultrapassam o que está escrito. Eles ultrapassam a doutrina de Cristo também. É assim que acontece. Essa é a realidade. Então, o que eu queria falar a respeito disso? É que essas denominações são coisas erradas. Não pode existir isso na sua vida e nem na minha vida. Nós não podemos participar dessas denominações. O que nós devemos participar é da igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Aquela a qual ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela em tempo algum. Então, é dessa igreja que nós devemos fazer parte como membros do corpo de Cristo para sempre, tendo a Cristo Jesus como o cabeça da igreja, aquele que exerce primazia na sua vida e na minha vida. Então, o Senhor Jesus é suficiente para você e para mim. A graça dele nos basta. Não precisamos de nada além do que ele próprio pode nos dar. E o que ele pode nos dar é suficiente para mantermos uma vida em Cristo saudável. Uma vida em Cristo perfeita. Uma vida em Cristo eficaz. Longe das coisas que existem nas denominações hoje, que só estão contribuindo para levar as pessoas para a ruína e perdição, porque estão afastando as pessoas da verdade, de forma que as pessoas hoje não estão procedendo corretamente segundo a verdade do Evangelho. Essa é a realidade que existe nas denominações. Então, se você é alguém consciente, assim como eu sou consciente, nós não podemos consentir com isso mais. Não podemos participar de mais. Não podemos participar mais desse tipo de coisa. É errado. Isso é reprovado pelo Senhor Jesus. Então a igreja do Senhor Jesus hoje, no século XXI, tem que cair em si, tem que cair na real. Tem que entender que isso não serve mais. E tem que tomar a atitude de sair desses lugares para sempre, para nunca mais voltar. Porque, infelizmente, hoje, os pastores, bispos e apóstolos, eles que construíram essas denominações e as institucionalizaram com o CNPJ, não querem largar mais isso, porque eles trazem lucro financeiro. Essa é a realidade. Então, se eles querem continuar nessas denominações, eles que continuem. Mas eu, falando por mim mesmo, não posso participar disso mais. E desde 2015 eu já não faço mais parte desse tipo de coisa. Já saí totalmente. Agora eu estou apenas com Cristo. Ele é o meu guia. E ele será o meu guia até a morte. Então eu vou ficar para sempre assim, ouvindo a ele. E eu espero que ele possa, dia após dia, me repreender,
possa me admoestar, possa falar comigo claramente o que eu devo fazer, para que eu possa praticar uma vida que possa fazer com que eu esteja agradando em todo o tempo. É assim que tem que ser. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. E eu espero que você entenda isso, porque essa é a verdade, simples e pura, de forma que ninguém pode ter dúvida disso, mas sim certeza e convicção, porque o mesmo Jesus que falou comigo vai falar com você também a respeito disso, vai te esclarecer, vai tirar suas dúvidas. E quando isso acontecer, você terá toda a certeza e convicção de que você vai fazer algo certo ao sair dessas denominações. Porque essas denominações, elas não estão de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer para a sua igreja. Então, nós não podemos mais ficar envolvidos, enredados pelas denominações. Temos que fugir, sair fora para sempre disso aí. E nós devemos agora começar a ler as Escrituras para que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Isso é que é importante para nossas vidas. Isso é que vai nutrir a nossa vida espiritual, nos fortalecer espiritualmente, para podermos ficar firmes em todo o tempo em Cristo Jesus. É nele que nós devemos nos fortalecer. E ao nos fortalecermos nele, vamos crescer nele, edificados como um santuário dedicado ao Senhor. Esse é o objetivo da igreja. Então, hoje, as pessoas têm que entender isso. Todos têm que entender. Essa é a compreensão exata para que a igreja possa ser uma igreja que produza bons resultados segundo a verdade no Senhor Jesus. Tem que ser assim. Então, nós devemos agir dessa forma. Aquele que fizer isso, com certeza vai estar fazendo algo certo e aprovado. E nós não podemos mais ficar longe disso. Esse é o nosso objetivo. Então, eu espero que você tome a decisão firme de sair das denominações para sempre. Consulte ao Senhor, ore a Ele, peça para que Ele fale com você o que você deve fazer. E Ele vai falar claramente ao seu coração, à sua mente, te conscientizando do que você deve fazer. E assim que Ele falar com você, Ele vai tirar toda a dúvida, vai colocar certeza do que você deve fazer. E aí você toma a decisão baseado no que Ele mesmo te fez entender. E assim você vai se dar bem, porque eu continuo em Cristo Jesus. Não mudei. Pelo contrário, continuo me aperfeiçoando dia após dia. Continuo nesse caminho. Vou continuar até o fim, perseverando, com fé, com amor, com viva esperança, até o fim da carreira. Então, é isso que a igreja tem que fazer hoje. Porque não dá mais para continuar nessas denominações que não tem nada a ver com Jesus mais. É verdade, pessoal. Elas já estão todas deturpadas, pervertidas, desviadas da verdade. Só entra ali coisas erradas. Existem muitos pastores por aí que falam, por exemplo, a respeito do dízimo, que as pessoas têm que contribuir com o dízimo. E aqueles que não contribuem, eles ameaçam. Eles falam coisas duras para essas pessoas, tentando, a todo custo, querer manter essas denominações por mais tempo, porque as denominações têm que pagar conta de água, conta de luz, ar-condicionado, telefone, internet, funcionários. E quem tem que contribuir para isso com 10% do seu salário são as pessoas incautas, ingênuas e inocentes, que se deixam levar por esses homens
para continuar mantendo essas denominações, esses templos construídos por mãos humanas, por muito tempo. Então isso é errado, totalmente errado, totalmente contrário ao ensino segundo é a verdade do Senhor Jesus. Isso é contra o Evangelho. Isso é algo que está desfazendo o escândalo da cruz, anulando a graça. E muitos são cúmplices disso até hoje, porque ainda continuam saindo de suas casas para entrarem nesses templos construídos por mãos humanas. Totalmente errado. Então, nós devemos voltar para o Senhor Jesus. Ele é o nosso único e legítimo pastor, o nosso mestre. O ensino dele é perfeito para nossas vidas. Então, nós devemos fazer isso. Essa é a mensagem que eu deixo aqui, muito clara e simples, de fácil compreensão. E eu espero que o próprio Senhor Jesus possa esclarecer ainda mais em sua vida a respeito disso, através do Espírito Santo, que Ele mesmo enviou, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade, Ele vai nos guiar a toda a verdade, sim. Então eu espero que, quando isso acontecer, a verdade possa nos esclarecer a respeito dessas coisas. Então eu espero que isso aconteça em todos nós, para que assim possamos estar juntos como igreja, firmados em Cristo Jesus, que é a pedra angular de nossas vidas para sempre. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.